Diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro, em minha casa, andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. E o que tem olhar arrogante e o coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar da cidade do Senhor os que praticam a iniquidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra que acabamos de ler. Senhor, que o Senhor possa usá-la como instrumento nas tuas mãos nessa manhã para nos edificar. Que o Senhor venha, por meio da tua palavra, limpar os nossos corações, purificar, fazer a obra necessária, a fim de que nós possamos nos alinhar aos teus propósitos e planos para nós, Pai. Pois a tua palavra nos ensina que vida abençoada é uma vida alinhada com os teus propósitos. Então ajuda-nos, ó Deus, nesta manhã, a encontrarmos na tua palavra paz, descanso, orientação, direção, que ela nos constranja, que ela nos perturbe naquilo em que estamos acomodados e que ela nos conforte naquilo em que estamos perturbados. Que todo o propósito do teu coração se cumpra nesta manhã, através da tua palavra, na vida de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. De antemão, peço perdão aos irmãos e eventualmente tiver que dar uma limpada na garganta, porque estou no meio de uma crise de sinusite e de vez em quando vem um comichão que a gente tem que trabalhar com ele, porque senão a gente não consegue chegar ao final. Este é um salmo do período pós-exílico, posterior ao exílio babilônico e que faz parte do grupo dos salmos reais, salmos que falam sobre o rei, ou sobre a vida do rei. Mas ele possui um tom jurídico e de um voto pessoal a Deus. Na literatura da antiguidade, existia um tipo de documento conhecido como Espelho dos Príncipes, que tratava de um manual que era escrito para os governantes, né, e esses manuais deveriam reger a vida do governante. O Salmo 101 é um espelho bíblico, mostrando a justiça do rei, como o rei deve espelhar a justiça do Deus Supremo na sua própria conduta, no seu governo, na sua vida. E o Salmo, que a gente chama também de Saltério, é dividido em 5 livros, e o Salmo 101 ele está no livro 4, de onde também fazem parte os Salmos 90 ao 106. E esse é um bloco de salmos que foca intensamente no tema O Senhor Reina. Nós vamos encontrar essa expressão no Salmo 93, versículo 1, 96, versículo 10, 97, versículo 1 e 99, versículo 1. Então, são salmos vizinhos do nosso salmo. E o fato desse salmo estar aqui é estratégico, porque depois de vários salmos celebrando o reinado absoluto do Deus Supremo, perfeito, soberano, ele vai apresentar, o Salmo 101 vai apresentar como o rei humano Davi, que deve governar na terra em total submissão a esse rei divino. Então, como se trata de um salmo pós-exílico, ele se destina efetivamente à nova comunidade judaica, que era formada pelo grupo que voltou do exílio, agora mostrando como esse grupo, essa nova comunidade, deve espelhar
uma vida de submissão à vontade de Deus. Então, a estrutura a gente pode dividir em duas grandes partes. Primeiro, a esfera pessoal, que que está mostrando aí nos versículos 1 a 4, que é o foco na conduta do rei pessoalmente, a sua conduta particular, privada. E o uso da primeira pessoa do singular aqui mostra esse aspecto íntimo. Ele fala, meu coração, meus olhos, eu não porei, se apartará de mim. Então, é o preparo do caráter do líder. Ok? Perdão, irmãos. Mas tem a esfera pública, versículos 5 a 8, que é o foco na administração do reino. Então, o rei, ele deixa de olhar para si agora e ele passa a olhar para a comunidade, para o ambiente social, que são os fiéis da terra ou os que usam de fraude, os ímpios da terra, e a aplicação da justiça na vida comunitária. Ok? Vou orando por mim aí, irmãos, para chegar ao final. Então, vamos ver como isso se desdobra no Salmo. A palavra-chave aqui é integridade. E a palavra integridade, ela significa a qualidade de ser inteiro, de ser completo, de ser intacto, de ser puro. No contexto espiritual, bíblico, a integridade vai muito além de não fazer coisas erradas. Ela se conecta com a ideia de um coração indivisível, pureza de propósitos, de motivos, de uma vida transparente diante de Deus. Então, no Salmo 101, nós vamos perceber que essas qualidades são desejáveis e que elas devem ser buscadas. O salmista entende que o pecado nos afasta de Deus. Você já parou para pensar que o pecado não nos afasta de nenhum relacionamento humano? Praticamente. Na verdade, existem relacionamentos que nós só conseguimos ter proximidade com eles se nós formos grandes pecadores. E quanto mais pecado tivermos, mais amigos teremos dentro desse tipo de relacionamento. Mas com Deus é muito diferente. Com Deus, o pecado cria uma barreira entre nós e Ele. Lembrando que o nosso Deus é um Deus pessoal, Ele tem conosco um relacionamento. E esse relacionamento é prejudicado e muitas vezes ele é partido, quebrado, porque o pecado traz essa divisão. Né? Então, nós vamos perceber aqui primeiro aspecto da integridade, e que nós vamos falar sobre a anatomia da integridade. Primeiro, a integridade começa onde ninguém está olhando. E nós vimos aí nos versículos 1 a 4, né? O Salmo fala primeiro da vida privada do rei ou da comunidade judaica retornada do exílio. Então, o Salmo diz, cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Versículo 1. Então, a primeira linha mostra a forma comum dos salmos régios. Eles eram apresentados em forma de cânticos. Mas o mais importante aqui é observar que o assunto do cântico é o mais importante. O amor e a justiça de Deus. Os termos hebraicos são importantes aqui. Amor vem do hebraico resed e justiça, mishpat. São dois termos que significam resed, amor leal, né? E mishpat é juízo ou justiça. Então, esse amor leal não é apenas um sentimento, mas é uma fidelidade pactual de Deus. É um amor ativo vinculado à aliança que Ele fez com o seu povo, aliança que Ele cumpre fielmente em todos os aspectos. Mishpat se refere à justiça prática, ao direito, à retidão que governa as relações sociais. Então é sobre isso que o salmista quer cantar. Seu cântico tem como propósito expressar as virtudes de Deus e promover a sua glória. Amém? O versículo 2 fala sobre um aspecto mais íntimo. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição,
Quando virás ao meu encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Então, a primeira parte do versículo, ela foca no autogoverno, fala do caminho reto, exige sabedoria prática, mas a pergunta, quando virás a mim, expressa o desejo de Davi pela presença de Deus, né? E revela que ele sabe que precisa de ajuda divina para ser fiel, caso contrário ele não pode agir com fidelidade. Então o ponto alto aqui é, em minha casa, a verdadeira integridade é testada na vida privada. Onde nós podemos ser mais santos ou pecadores do que dentro da nossa casa, irmãos? Não tem nenhum lugar, né? É na vida privada. Ou seja, é ali que nossa integridade é testada, longe dos olhos do público. Nós podemos ver aqui o princípio básico que vai nortear o Salmo. A resolução de vigiar a sua própria casa vai ocorrer 2 vezes, no verso 2 e no verso 7, com sentido um pouquinho diferente, mas que revela a ênfase do texto, que é a vida pública correta e autêntica, que exige primeiro uma integridade do coração perante Deus. E para isso se revelou ao mundo o Senhor Jesus, né, para que nós pudéssemos ser situados em uma relação correta com o nosso Deus. A partir do versículo 3, ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, detesto a conduta dos que se desviam, nada disto se pegará a mim. O salmista repete a palavra não aqui 5 vezes, ao rejeitar a injustiça, o mal, a calúnia, a fraude e a mentira. Versículos 3, 4, 5 e 7. E essas repetições vão mostrar uma resolução firme do seu coração, em uma aliança consciente diante de Deus, um distanciamento deliberado de práticas iníquas. Ele inicia primeiro blindando os seus olhos, né? E ecoando aqui o princípio de Jó, no capítulo 31, versículo 1, quando Jó diz: fiz uma aliança com os meus olhos, de não pôr diante deles aquilo que me leva ao pecado. E essa metáfora antecipa o ensino de Jesus sobre os sentidos serem a porta de entrada do nosso coração. Né? O estímulo visual captado pela nossa retina e armazenado na nossa mente molda os nossos desejos, determina os nossos prazeres e motivações mais profundos, irmãos. Então, não é à toa que Jesus nos manda guardar os olhos. Por isso, o autor decide aqui que ele não quer deixar o erro se tornar o foco do seu olhar. Por isso, ele toma essa resolução para que o mal não fique agarrado à sua alma, não fique gravado na sua mente. E lembrando as palavras de Cristo: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas para cada negação, o salmista também assume uma postura oposta, uma atitude oposta, positiva, de não apenas renegar o erro, mas também de praticar ativamente o que é certo. Então não basta reconhecer o mal, desprezar o mal, é preciso a gente fazer o que é certo. E no verso 4 ele vai fazer o primeiro contraponto envolvendo o coração. Ele diz: longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Então, no verso 2 ele afirmou que na intimidade da sua casa ele teria um coração sincero, íntegro. Então, depois de blindar os olhos, no verso 3 ele quer proteger agora o seu coração de não conhecer o mal. Não significa ignorância do mal, mas a recusa de ter intimidade, de aprovar o mal, de ficar bem com o mal, essa cumplicidade que acontece na vida de tanta gente. Então, ele quer afastar de si a perversidade de pensamentos, de intenções, confrontando o seu desejo de manter um coração puro com firme rejeição de ter um coração perverso. Ok? E aí a gente passa para a segunda parte do Salmo, que é o segundo aspecto da anatomia da integridade, que a manutenção da integridade exige critério nas nossas alianças. Versículos 5 a 7.
Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. 5-7. Então, a partir desse ponto, nós vamos verificar uma transição do pessoal para o coletivo. Só depois de cuidar da sua vida privada é que ele quer cuidar da esfera pública. Existe um provérbio chinês que diz, antes de sair por aí tentando consertar o mundo, dê umas 3 voltas dentro da sua casa. Que nos ensina que antes da gente tentar consertar os outros, primeiro a gente deve tentar consertar a nós mesmos, né? E o texto mostra essa progressão nas intenções de Davi. O verso 3, ele aborrece o mal. No verso 4, ele quer o mal longe de si. E agora ele decide remover o mal para limpar o seu palácio. Ele contrapõe de novo o coração puro, agora ao coração soberbo, identificando 2 pecados sociais graves no seu próprio reino, que é a calúnia e o orgulho. Então, como rei, ele promete remover essas lideranças que conservam esses sentimentos maus na sua corte. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, entre tolerar os ingênuos e imaturos e tentar ajudá-los, e dar suporte a pessoas mal intencionadas que promovem divisão, intriga e semeiam malícia. O melhor, nesse caso, é nos afastarmos delas. Ok? Existem pessoas que elas pecam porque elas são tolerantes demais. Tolerância demais também pode nos levar a pecar, irmãos. Tem situações que o melhor a fazer é cortar. A integridade exige boas companhias. Exige andar com pessoas que nos ajudam a viver de forma mais íntegra, e não menos. O versículo 6, por outro lado, o salmista vai mostrar a quem ele quer se associar. A sua vida na presença de Deus, que lhe rendeu um coração íntegro, trouxe a ele essa reflexão sobre fazer escolhas, boas escolhas a respeito das suas amizades, de se tornar mais exigente. O critério de contratação e amizade do rei muda completamente. Ele agora procura ativamente pessoas leais, honestas e retas. E eles ganham o privilégio de se sentar à mesa com o rei, de servi-lo na administração do reino, porque são bons conselheiros, e os bons conselheiros produzem um bom governo, não é? E essa fidelidade que deve encabeçar o currículo desses candidatos, na verdade, se refere antes de tudo a Deus, a vida deles com Deus. Então, a privacidade piedosa do rei o leva a querer se juntar com outros homens piedosos, com outras pessoas que também amam a Deus e querem viver uma vida com Deus. E o verso 7, ele reforça a tolerância zero contra a dissimulação. Mentirosos, trapaceiros, não têm estabilidade no seu reino, ou seja, não permanecerão. A liderança justa exige transparência absoluta e verdade na corte do rei. Seu programa régio de operações ali não admite ninguém que com ele não deseje ter um coração sincero, íntegro perante Deus. Então veja que de novo ele fala dos olhos. Aliás, os olhos vão guiá-lo na sua empreitada de reformar a sua vida e a vida do seu reino. Os seus olhos procurarão o bem e desprezarão o mal. O texto que fala dos olhos, nós vamos ver aí versos 3, 6 e 7, que é uma síntese das suas resoluções. Onde você tem posto os teus olhos constantemente? Você tem feito aliança com os seus olhos, de não pôr diante dele nada que leve você para longe de Deus, para longe do propósito de Deus? E, meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as redes sociais proporcionam muitas coisas que nos levam para longe de Deus. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas o terceiro e penúltimo ponto aqui, nesse aspecto da exploração do Salmo propriamente dito,
fala sobre a integridade, quando ela requer vigilância diária e intolerante ao mal. Versículo 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Verso 8. O encerramento mostra aqui o zelo diário do rei no julgamento rigoroso da iniquidade. Lá no Antigo Testamento, especialmente no Oriente Médio, naquelas regiões, os tribunais eles funcionavam pela manhã nas portas das cidades. Então Davi assume o compromisso de julgar os crimes logo cedo, sem procrastinar a justiça. Procrastinar é ficar demorando, sabe? Você sabe que tem que fazer, mas você sempre deixa para amanhã, amanhã, e nunca faz. Então o objetivo final vai além de proteger o trono, mas é buscar a santificação de Jerusalém, da cidade do Senhor, cujo trono físico era representado pelo templo no Monte Sião. Então note que os ímpios não estão fora dos muros, mas dentro deles. Isso aqui fala, não é, irmãos? Os ímpios não estão fora dos muros, estão dentro deles. Será que os ímpios hoje estão fora da igreja ou dentro da igreja? Dentro e fora, né? Então, note que tudo aqui se relaciona à esfera interior, do coração do rei ao coração do povo que ele governa. Os temas centrais que consolidam o Salmo são integridade, arrependimento, redenção e santificação. Agora, pensando um pouquinho na aplicação do Salmo à vida da comunidade, nós vamos ver que os mesmos desafios que Neemias, que o Salmo expõe aqui, né, nas palavras do rei, foram os desafios que Neemias abraçou na obra da restauração da comunidade retornada do exílio. Por que eu estou mencionando Neemias? Porque Neemias é justamente do período do Salmo, período do segundo templo. Seria uma reconstrução da piedade pessoal primeiro e do templo do Senhor, que é o segundo templo, exatamente nessa ordem. Primeiro, a vida pessoal, depois a reconstrução do templo físico. Não adianta ter um templo físico bem ornamentado, bem cuidado, rico, cheio de coisas caras, cheio de tecnologia, se o coração do povo que está ali dentro está vazio da presença de Deus. Templo, meus irmãos, não é o edifício. Templo é a reunião do povo que se chama pelo nome do Senhor. Podemos traçar paralelos diretos aqui entre as decisões de Neemias e os versículos do Salmo. Neemias também assumiu resoluções de combater os mesmos pecados. Veja, depois você pode anotar e depois conferir em casa, a intolerância contra a mentira e o suborno, no nosso Salmo, verso 5, em Neemias capítulo 6, 10 a 14. O Salmo fala de destruir o difamador e não suportar o soberbo. Neemias enfrentou falsos profetas contratados por seus inimigos para intimidá-lo durante a obra de reconstrução, espalhando boatos, mentiras, calúnias de bastidores. Você acha que guerra de narrativas é uma coisa nova, que só existe agora? Sempre houve, meus irmãos. Então ele discerniu a fraude e recusou-se a cair na armadilha dos seus inimigos e de se associar com eles. Então esse é o primeiro ponto, que une o texto de Neemias ao texto do nosso Salmo. O segundo aspecto é a purificação da casa. No nosso Salmo, versículo 7, e no texto de Neemias, capítulo 13, versículos 4 a 9. O Salmo diz que o que usa de fraude não habitará em minha casa. Então, quando Neemias retornou a Jerusalém e descobriu que o sacerdote Eliacibe, escute bem isso, que o sacerdote havia cedido um puxadinho, um quartinho, para Tobias, um estrangeiro amonita corrupto, na casa do Senhor, no templo, Neemias ficou muito indignado. Neemias ficou doido, ele jogou tudo para o alto, pegou os móveis do Tobias, jogou tudo na rua, mandou purificar as salas, ele fez um espalha-brasa ali enorme,
e foi a aplicação literal de expulsar o fraudulento da casa de Deus. Imagine você, o Neemias, nessa atitude exasperada, santamente violenta, e aqueles irmãozinhos piedosos demais e amorosos demais falando com ele: Neemias, a gente tem que amar as pessoas. Neemias, a gente tem que perdoar. Jesus é amor, Neemias. E Neemias lá, jogando tudo para fora. Meus irmãos, isso é uma metáfora da radicalidade com a qual a gente tem que romper com certas coisas, sem olhar para trás, queimar as pontes. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Neemias, ele teve essa atitude radical. E, por fim, a vigilância diária, pela manhã, o nosso Salmo fala no verso 8, Neemias 13, 19 a 22, o Salmo assume esse compromisso de agir pela manhã para desarraigar o mal. Neemias faz algo semelhante com os comerciantes estrangeiros que violavam o sábado. Ele mandou fechar as portas de Jerusalém ao pôr do sol, para que ao amanhecer ele colocou guardas para garantir que nenhum comércio ilícito contaminasse a cidade. Então veja que existe uma correspondência clara sobre as ações do salmista e as ações de Neemias. E em termos finais e conclusivos, e aqui a gente já está partindo para concluir a nossa mensagem, este salmo aqui, que fala de um rei justo, que deseja restaurar a integridade do seu povo a partir da sua própria integridade, a começar pela reconciliação com Deus, onde é que ele vai encontrar um pouso seguro e definitivo realmente, irmãos? Em outro rei davídico. E aqui devemos adicionar um novo reformador espiritual da mesma época do Salmo, de Neemias e da reconstrução do templo, o profeta Zacarias. O seu livro, no qual ele procura motivar o povo a se mostrar indisposto a fazer, ao qual ele procura motivar o povo que está indisposto a fazer a obra de restauração. O alicerce foi lançado e ficou só no alicerce durante muito tempo. Então Zacarias fala estranhamente de um novo rei que viria, que seria morto, mas posteriormente reapareceria vivo e triunfante. Então, Zacarias 13:7 nós lemos: fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. O pastor aqui é o mesmo rei que vem de Sião, montado em jumentinho. Já ouviu essa passagem? Os cultos de Natal, Domingo de Ramos, Zacarias 9, versículo 9. O contexto fala justamente em purificação da terra. E é interessante que no livro de Neemias, de Zacarias, nós vemos a junção da função do rei e do pastor, que era a função que Davi queria exercer sobre o seu povo, pastorear o seu povo para levá-lo à vontade de Deus, ao propósito de Deus, como pastor que era, como rei que era. Então, nós vamos encontrar menção explícita do mesmo texto no Novo Testamento? Vamos, o próprio Jesus cita esse texto na noite que foi preso, para indicar que o seu sofrimento e a sua morte iriam cumprir o plano de Deus. Mateus 26:31, ele diz: firam o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Em Zacarias 12:10, o texto afirma: olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão. Transpassar aqui também tem o sentido de perfurar. Então, o Evangelho de João 19:37 conecta essa passagem diretamente ao momento em que os soldados perfuram o lado de Jesus na cruz do Calvário. E no capítulo 14, o profeta mostra que o Senhor, vindo com grande poder, com seus pés se posicionando sobre o Monte das Oliveiras para purificar Jerusalém, para defendê-la e governar a terra. Então, para a teologia cristã, a única maneira de o pastor que foi ferido e perfurado no capítulo 13 governar visivelmente as nações no capítulo 14 é por meio da ressurreição dos mortos. Então, resumindo, a ética pretendida por Davi em seu reinado, a ética do príncipe, e na comunidade do segundo templo, ela prefigura a ética perfeita revelada em Cristo Jesus nos evangelhos.
Ali Jesus Cristo surge como o cumprimento pleno e definitivo do Salmo 101, onde os reis humanos e os líderes pós-exílicos falharam em manter a pureza perfeita. Jesus prevaleceu e a estabeleceu. Então, primeiro, ele é o único que cumpriu perfeitamente o versículo 2. Andarei em minha casa com o coração sincero. Jesus viveu uma vida sem pecado, sem dupla personalidade. Sua vida pública refletia exatamente a sua comunhão íntima com o Pai. Segundo, o zelo de Jesus ao expulsar os cambistas do templo, mesma atitude de Neemias, Mateus 21, 12 e 13, quando o Senhor virava as mesas dos cambistas e os expulsava, né? Versículo 8 do nosso Salmo, desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então, o comércio religioso fraudulento não podia habitar na casa do seu pai, porque corrompia o seu propósito. O terceiro ponto, o Salmo diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, o que anda num caminho reto, esse me servirá. Jesus escolheu homens imperfeitos, comuns, mas que estavam dispostos a andar na verdade. Por outro lado, ele confrontou duramente a hipocrisia e o orgulho, o olhar altivo dos fariseus, em Mateus 23, cumprindo a rejeição descrita no verso 5 do nosso Salmo. E último ponto aqui, no final dos tempos, Jesus agirá como rei do versículo 8, separando definitivamente os justos dos injustos e purificando a nova Jerusalém, onde nunca mais entrará algo impuro, nem quem pratique abominação ou mentira. Apocalipse 21, versículo 27. Conclusão, irmãos. E aqui eu vou precisar de alguém que projete para mim o slide ali. De cada grupo. Nós temos o rei Davi que está organizando em sua nova corte uma nova realidade, uma nova perspectiva, tendo como critério avaliativo a integridade pessoal ligada ao caráter de Deus. Em relação à comunidade pós-exílica, nós vemos ali uma liderança comprometida com a construção do segundo templo, lutando pela sobrevivência espiritual, procurando imitar a Deus e não aos pagãos. Trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade atual, nós vemos Jesus Cristo, o Rei perfeito, e a igreja redimida nele, vocacionada a refletir o seu caráter santo por meio da obra do Espírito na vida de cada cristão. O segundo ponto, falando sobre os versículos 2 a 7, minha casa, nós vemos Davi ali considerando o palácio real e a vida privada do monarca como algo essencial para que ele possa governar com justiça o seu povo. No tocante à perspectiva da comunidade pós-exílica, nós vemos a família judaica e as dependências do templo reconstruído, mostrando ali uma reconstrução da própria fé, da piedade do povo. Trazendo para nós como isso ficaria na nossa realidade cristocêntrica, a partir do que Cristo fez. O nosso novo coração, ele deve ser um coração voltado para a integridade, para a busca de uma vida verdadeira com Deus. O nosso lar deve refletir o caráter de Cristo. A nossa igreja local deve refletir o caráter de Cristo. E aí você me pergunta, pastor, mas tem alguma igreja que não reflete o caráter de Cristo? Vou beber um pouco d'água. O terceiro ponto aqui seria no que diz respeito aos inimigos, versículos 3, 5 e 7. Que na corte de Davi seriam os políticos corruptos. Graças a Deus que não existe mais isso, né? Poxa, que bom que o tempo passou e a gente avançou e não tem mais corrupção na política. Caluniadores da corte e traidores, eram os inimigos do rei. Na comunidade pós-exílica, eram os líderes inimigos infiltrados, comerciantes desonestos e a influência pagã vizinha, com seus muitos deuses. E na nossa realidade hoje? Bom, o nosso maior inimigo hoje é o pecado oculto, irmãos.
é a falsidade, o orgulho e a hipocrisia moral, que são coisas tão sutis que a gente não percebe. A gente não percebe que essas coisas estão se desenvolvendo no nosso coração, elas simplesmente acontecem. Basta que a gente deixe de vigiar por um pouco de tempo. Isso se torna algo comum na nossa realidade. Falando dos aliados, versículo 6, para Davi os aliados eram homens piedosos, oficiais, conselheiros e soldados leais ao rei, tementes a Deus. Na comunidade pós-exílica, eram judeus fiéis à lei, que apoiavam a reconstrução e se esforçavam por guardar o mandamento. E na realidade que a gente vive hoje, como isso se aplica a nós? Bom, para nós, os amigos são os irmãos verdadeiros na fé. São os amigos que nos impulsionam para perto de Deus. São aquelas pessoas que oram por nós quando nós estamos aflitos. São pessoas que choram conosco. São pessoas que às vezes apenas sentam ao nosso lado e nos dão o ombro para chorar. Nem precisa falar nada. Mas são pessoas presentes na nossa vida para o bem. Porque a gente tem muita gente presente na nossa vida não para o bem, né? Mas nós devemos zelar por essas boas amizades que nos aproximam de Deus, que nos levam para mais perto da vontade do Senhor. E por fim, o zelo matinal do versículo 8, quando as audiências judiciais eram realizadas a cada manhã no palácio, né? Nada ficava para o transcurso do dia, na corte de Davi. No caso da comunidade pós-exílica do segundo templo, era a vigilância diária e rigorosa nas portas de Jerusalém. Houve uma época em que os inimigos eram tão ardilosos nas suas estratégias para fazer parar a obra, que o Neemias, ele mandou todo mundo ir trabalhar de espada embainhada. Ó, vocês vão trabalhar armado, todo mundo, de espada. Porque se o inimigo vier, deixa a colher de pedreiro, pega a espada e parte para cima. Ou seja, fala sobre a arma. A nossa arma hoje qual é, irmãos? É a espada. Mas é a espada do Espírito. A palavra de Deus. É com essa palavra que a gente desbarata os nossos inimigos. E por fim, aqui na comunidade, na nossa comunidade local, né, nesse momento da nossa vida, na nossa fé cristocêntrica, isso fala da disciplina espiritual diária, de fechar a porta para o pecado desde o amanhecer. Sabe o que isso significa? Acordou de manhã, qual a primeira coisa que eu faço? Vou orar. Vou buscar a Deus. Se você falar assim, não vou orar agora não, depois do café, aí você vai tomar banho e se atrasa. Está trocando de roupa, se atrasou mais um pouco. Quando você vai tomar café, você vai, só vai dar tempo de orar no trabalho. Aí chega lá no trabalho, o teu patrão fala assim, foi bom você chegar, que eu estou com um problemão aqui que sobrou de ontem, você precisa me ajudar. E aí você se envolve naquela situação, enfim, quando você se der conta, você está em casa à noite, cansado, aí você fala, vou orar agora. Aí você dobra o joelho na beira da cama, quando você chega na metade, quando você fala, Pai Nosso, antes do estar no céu, você já está cochilando em cima da sua própria cama. Ou seja, o dia passa, você não ora. Então, esse ato de vigilância deve ser a primeira medida da manhã, que todos esperem, porque primeiro vamos falar com Deus. Isso não é fácil não, irmãos, não é para vocês, não é para mim, não é para ninguém, mas a gente precisa fazer força para guardar essas disciplinas. Amém? Então, nossas aplicações para a nossa realidade, e aqui nós vamos orar. Jesus Cristo é o nosso Rei perfeito. Nós somos a sua igreja redimida, vocacionada para refletir o seu caráter santo, por meio da obra do seu Espírito que está agindo em nós. Precisamos de Deus para servir bem a Deus. O nosso coração, o nosso lar e a nossa igreja precisam refletir o caráter de Deus. Mas o nosso lar e a nossa igreja só vão refletir o caráter de Deus se primeiro o nosso coração refletir. Segundo, o pecado oculto e a falsidade, o orgulho e a hipocrisia moral não podem encontrar lugar nos nossos corações. Isso fala de um exame pessoal sincero, de uma autocrítica sincera
rigorosa, de propósitos muito bem estabelecidos, resoluções em fazer a vontade de Deus. Né? Quarto, procurar irmãos na fé e amigos verdadeiros que nos impulsionam para perto de Deus, que nos ajudam a sermos cristãos melhores, pessoas melhores. E, por fim, procurar manter a disciplina espiritual diária de fechar a porta para o pecado a cada amanhecer. Nós fechamos a porta para o pecado, abrindo as portas para Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Obrigado, João. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra sobre a qual acabamos de refletir. Obrigado pelas lições aprendidas, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra e sermos por ela edificados, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a ajustar bem as engrenagens do nosso coração. Os pinos e as peças menores e que parecem menos importantes, que nós possamos trabalhar para colocar cada uma delas no seu devido lugar, como relojoeiros hábeis, a fim de que a nossa vida funcione bem, que ela não tenha apenas uma aparência, ó Deus, que nós mostramos nas redes sociais, as fotos que postamos, ó Deus, o esforço que fazemos para mostrar uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida realizada, bem-sucedida, ó Senhor, na maioria das vezes, é apenas um mostrador brilhante, quando nossa vida por dentro está, ó Deus, muito comprometida com o pecado, muito longe de expressar o brilho verdadeiro que só a Tua presença confere às nossas vidas. Então, Senhor, leva-nos de volta para a oficina, trabalha conosco, Pai, o Senhor que é o nosso Criador, sabe perfeitamente do que precisamos, para podermos viver de acordo com os Teus propósitos. Que o Teu Espírito opere em nós nesta manhã, a mudança, a transformação, o ajuste, de tal maneira que nós possamos nos voltar para Ti e viver de um modo glorioso na Tua presença, aguardando a vinda do nosso grande Rei, que trará restauração completa e definitiva, nos levará para a Tua presença gloriosa. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.